Bom, primeiramente, meus amigos e minhas amigas, é uma alegria incomensurável estar aqui com vocês neste belíssimo vídeo. Meus amigos, minhas amigas, vamos dar sequência aí na nossa CLT comentada. Como esse é um vídeo de continuação do artigo 2º, eu gostaria de tecer alguns comentários. Para você que adentrou aqui no artigo 2º, parágrafo 1º, peço que veja o caput desse mesmo artigo. Afinal de contas, eles são interligados. Pois bem, no último vídeo nós terminamos levantando algumas indagações. Vimos que empregador, pela CLT, é empresa. Pois bem, em cima dessa afirmativa, levantamos as seguintes perguntas. Primeiro, e as pessoas jurídicas, como associações e entes públicos, não são empregadores? E as pessoas físicas, como empregadores domésticos, profissionais liberais, não são empregadores? E os entes despersonalizados, como a massa falida, não são empregadores? Pois bem, hoje nós vamos discutir exatamente isso. Em cima dessa pergunta, nós temos que fazer a leitura do artigo 2º, parágrafo 1º. Então, na tela, equiparam-se aos empregadores, para os efeitos exclusivos da relação de emprego, os profissionais liberais, as instituições de beneficência, as associações recreativas ou outras instituições sem fins lucrativos que admitirem trabalhadores como empregados. Volta em mim. Meu amigo, minha amiga, o parágrafo 1º do artigo 2º vem para dizer o seguinte: enquanto o caput está dizendo que empregador é empresa, eu, parágrafo 1º, estou dizendo assim, olha, os profissionais liberais, associações de beneficência ou quaisquer outros que contratem empregados são empregadores equiparados. Basicamente, o que esse artigo está nos dizendo é o seguinte: no Brasil, empresa é empregador. Todos os outros que tiverem empregados, que contratarem com os 5 requisitos da CLT, que nós vamos ver no artigo 3º, todo aquele que contratar empregados será empregador equiparado. Ou seja, para a legislação pátria, empregador é empresa, todos os outros são apenas empregadores equiparados. Bruno, qual o efeito prático disso? Fácil, meu amigo. Empregador equiparado é aquele que tem todos os direitos, todas as obrigações do empregador. Entretanto, ele não é naturalmente empregador. A legislação o trata como tal. Notaram? Ou seja, há uma mudança prática das obrigações, dos direitos? Não. O empregador equiparado tem todas as obrigações, todos os direitos do empregador comum. Entretanto, ele não é naturalmente empregador. Beleza. E, Bruno, me mostra isso. Doutores, eu vou citar aqui a legislação comentada do professor Marcelo Moura. Acompanhem comigo a leitura. Ele diz assim no seu livro: o legislador, no parágrafo 1º, destacou que, sem exercer a atividade econômica, pessoa física, associações civis ou mesmo entes da federação que venham a contratar empregados podem também ser empregadores. Página 36. Volta aqui, meus amigos. Notem que o Dr. Marcelo Moura fala pra gente o seguinte, olha, o parágrafo 1º está atribuindo a todos aqueles que não são empresa, ou seja, que não estão inseridos na atividade econômica, as obrigações e os direitos do empregador. Perfeito, tranquilo. Só que em cima disso vai surgir alguns debates. Essa distinção feita entre o artigo 1º caput, o artigo 2º caput e o parágrafo 1º do artigo 2º, ela é muito discutível. A doutrina, de forma geral,
criticou de forma veemente essa divisão entre o caput do artigo 2º e o parágrafo 1º. Afinal de contas, eles vêm e dizem o seguinte: essa discussão, ela perde o efeito. Afinal de contas, empregador é só a empresa? Pois bem, meus amigos, nesse sentido de debate, eu trago aqui o livro do afamado professor Carlos Henrique Bezerra Leite, hoje da editora Saraiva, Curso de Direito do Trabalho. Vejam o que o doutor Carlos Henrique Bezerra Leite nos traz sobre o tema. Na tela. Há, contudo, cisânia doutrinária a respeito do critério utilizado pelo legislador consolidado, tanto no que respeita à definição de empregador como empresa, quanto na equiparação. A empregador dotada para as pessoas e entidades indicadas no parágrafo 1º do artigo 2º da CLT, página 251. Meus amigos, venham comigo. Basicamente, a doutrina, de forma geral, criticou tanto o caput selitista quanto o seu parágrafo 1º no tocante ao artigo 2º, dizendo o seguinte: no Brasil, o empregador não é só a empresa. Eu não posso, simplesmente pela teoria institucionalista, decretar que empregador é a empresa enquanto os outros são equiparados. Afinal de contas, essa é uma cisânia, é uma divisão meramente alegórica. Pois bem, nesse sentido, então, surgem algumas correntes doutrinárias discutindo quem seria empregador no Brasil. Trago as duas principais, que são correntes evolutivas. Quando surgiu a primeira grande crítica ao caput seletista e ao parágrafo 1º, nós tivemos a primeira corrente em sentido contrário à lei, dizendo o seguinte, que é empregador no Brasil aquele que tem personalidade jurídica e contrata. Nesse sentido, nós temos o Dr. Russomano, Orlando Gomes, Délio Maranhão, José Augusto Rodrigues Pinto, ou seja, grandes nomes do direito. Eles diziam basicamente assim: empregador é a pessoa física ou jurídica que contrata sujeito de direito para lhe prestar serviço, independentemente de ser empresa. Basicamente, o que eles estavam trazendo para a gente era: empregador no Brasil não é só a empresa, é pessoa física ou jurídica que contrata. Isso resolve 90% dos nossos problemas. Afinal de contas, pessoa física é ser humano. Logo, a minha mãe que contrata uma empregada doméstica, ela é empregadora por essa corrente. A empresa que contrata funcionários é empregador por essa corrente. O ente público, que não é empresa, mas que contrata, é empregador por essa corrente. Agora notem, apesar de resolver 90% dos casos, essa mesma corrente tem um problema. E o problema reside numa questão: e os entes despersonalizados? Como vocês sabem, no Código Civil há previsão de entes despersonalizados. Vou trazer aqui alguns exemplos. A massa falida. A massa falida é ente despersonalizado, não é pessoa jurídica nem pessoa física. De outro lado, além da massa falida, poderíamos citar aqui o espólio. O espólio não é pessoa física nem pessoa jurídica. O tratamento dela é de ente despersonalizado. E essas figuras podem ter empregados, inclusive contratá-los. Pois bem, esses não seriam empregadores? Em cima dessa lógica, essa primeira corrente foi abandonada pela grande maioria da doutrina e surgiu uma evolução dela, que é a segunda corrente, hoje defendida pela grande maioria da doutrina brasileira. Posso trazer alguns exemplos como Otaviano Bueno, ou Carlos Henrique Bezerra Leite, ou Maurício Delgado. Pois bem, meus amigos, nesse sentido, então, basicamente ela diz o seguinte: no Brasil, o conceito de empregador vai muito além da mera empresa. No Brasil, empregador é todo aquele que contrata outrem com os requisitos legais para ser empregado, que estão previstos no artigo 3º, que estudaremos daqui a alguns vídeos. Basicamente, ele está dizendo para nós assim: no Brasil,
Empregador não é só a empresa, é todo aquele ente despersonalizado ou com personalidade que contrata outrem para lhe prestar serviço. Nesse sentido, então, meus amigos, eu cito o livro do professor Maurício Godinho Delgado, afamado ministro, o curso de Direito do Trabalho, da editora LTR. Ele, ao tratar do tema, diz assim, na tela: basta que, de fato, se utilizem da força de trabalho empregaticiamente contratada. A presença de empregador identifica-se, portanto, pela verificação primeira da presença do empregado e seus serviços. Nesse contexto, até mesmo ente despersonalizado podem surgir no plano jurídico como empregadores, desde que se valendo do trabalho assalariado. Típico é o que se passa com o condomínio, espólio e massa falida. Página 381. Notem, meus amigos, que o professor Maurício Godinho Delgado deixa muito claro para nós. No Brasil, empregador não é só a empresa. Empregador é todo aquele que contrata. E isso fica muito claro no início da sua fala, quando ele escreve a força de trabalho empregatícia contratada. Ou seja, basta ter alguém que foi contratado, a presença do empregado para validar a condição de empregador. Pois bem, feito isso então, observamos algumas pontuações finais que são desmembramentos desse parágrafo primeiro. Então, vamos lá. A primeira grande observação é em relação àquele que trabalha para a sociedade de economia mista ou empresas públicas. Pois bem, meus amigos, como é sabido por todos, tanto as sociedades de economia mista quanto empresas públicas poderão contratar empregados frente às regras elitistas. A questão é, este é empregador? Pois bem, meus amigos, mesmo sendo parte da administração pública, ele é empregador. Afinal de contas, mesmo tendo capital público, a sua atividade econômica tem natureza privada. Por isso mesmo, é considerado empregador. Entretanto, ainda nesse sentido, surge uma segunda observação. E os estados estrangeiros? Afinal de contas, todos sabem que na atuação de um estado estrangeiro em terras brasileiras, eles são regulados pelo que se chama de poder de império. Ou seja, na sua atuação, eles estão representando outro país dentro do Brasil. Esse sujeito, quando contrata brasileiros para trabalhar na sua embaixada, por exemplo, ele é empregador? Ele está sob a égide da CLT e da legislação pátria? Pois bem, meus amigos, essa pessoa jurídica de direito público externo desses estados estrangeiros ou organizações internacionais, apesar de eles ostentarem essa tal natureza, essa condição específica, eles são tratados sim como empregadores, por um motivo. Porque quando eles praticam esses negócios, esses atos jurídicos, eles não estão utilizando seu poder de império. Na realidade, eles estão agindo aqui dentro como outro empregador qualquer, como uma pessoa jurídica, ou uma pessoa física, ou um ente despersonalizado. Por isso mesmo, a legislação trabalhista se aplica normalmente. E, meus amigos, nesse sentido, está a súmula 207 do TST. Se você procurar essa súmula, ela diz exatamente isso. Pois bem, com essas duas observações, termino aí o nosso parágrafo 1º do artigo 2º. E no próximo vídeo nós teremos o parágrafo 3º, parágrafo 2º do artigo 2º. E vamos estudar mais profundamente esse tema. Muito obrigado por nos acompanhar. Se possível, dê o joinha, se inscreva no nosso canal. Vai ser uma alegria incomensurável. Tchau, tchau!